Organizações brasileiras da sociedade civil estarão nos Estados Unidos nesta semana e terão encontros com integrantes do governo americano, parlamentares, grupos sociais e membros do comitê que investiga ataque ao Congresso dos Estados Unidos. A comitiva pretende fazer alertas sobre as ameaças recentes proferidas pelo presidente Jair Bolsonaro ao questionar a lisura das urnas eletrônicas e ao sugerir, por exemplo, que não vai aceitar o resultado do pleito em outubro, caso não saia vitorioso. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Denise Dora, diretora executiva da Artigo 19, defendendo a liberdade de expressão e que estará lá nos Estados Unidos com a comitiva brasileira. Olá, Denise, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu. Muito obrigada por abrir espaço aqui para a gente ter essa conversa hoje. Maravilha. Denise, fala pra gente um pouco mais sobre a ida de vocês aos Estados Unidos, desta comitiva, quem está participando desta comitiva e como será o roteiro de vocês lá nos Estados Unidos. Primeiro dizer que tem muitos brasileiros e brasileiras morando nos Estados Unidos, né? Pessoas que estão estudando lá, trabalhando lá e que já há algum tempo, talvez há uns 2 anos, frequentemente esse grupo se reúne para pensar a repercussão das ações do governo Bolsonaro internacionalmente e também nacionalmente, né? Já houve manifestações, por exemplo, quando da presença do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que este grupo e pessoas, né, do país que vivem lá se manifestaram. E isso é muito importante. A liberdade de expressão prevista no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que a gente tem o direito de se expressar, de expressar as nossas opiniões, de receber e transmitir informações, independente de fronteiras. Está escrito lá, desde 1948. Então, a ideia do independente de fronteiras é exatamente pensar que o mundo é uma comunidade cidadã e que pessoas fora do país, que estão morando lá, têm possibilidade de se manifestar sobre as coisas do país. E também que a gente que vive no Brasil e que está acompanhando esses ataques ao nosso processo eleitoral e à nossa democracia, a gente deve recorrer a instâncias internacionais, seja da ONU, da OEA, e a governos de outros países que prezem a democracia, parlamentares, organizações da sociedade civil, para compartilhar o que a gente está vendo, pedir apoio na defesa da democracia e construir essa cidadania mundial. Denise, na verdade, toda eleição há um acompanhamento de entidades internacionais. Isso já é uma praxe aqui no Brasil, não é uma novidade. Vocês irem até os Estados Unidos nesse momento é um caso específico para esse momento que a gente vive, onde a gente tem aí várias nuances específicas para essa eleição de 2022, inclusive a Washington Brasil Office, que é uma entidade internacional que acompanha as questões de democracia, enfim, aqui no Brasil, tem um observatório da democracia e especificamente para esse momento da nossa eleição de 2022, por conta dessa situação onde a gente vê, inclusive, riscos e ameaças de tentativa de golpe, né, nesse processo eleitoral. Queria que você falasse um pouco dessa relação das entidades internacionais e um pouco desse risco, dessa ameaça que vocês vão denunciar nesse processo. A previsão de missões internacionais para acompanhamento de eleições já está colocada historicamente. Em muitos momentos, a Organização das Nações Unidas montou missões de acompanhamentos eleitorais, a Organização dos Estados Americanos, países, organizações da sociedade civil, isso faz parte, né? Essas missões são especialmente importantes quando as eleições são frágeis ou são objeto de ataque, e neste momento as eleições brasileiras estão nessa situação. Depois de 30 anos de práticas democráticas, de eleições regulares a cada 2 anos para as diferentes esferas, com transmissão de mandatos entre ganhadores e perdedores, sem problema, a gente assiste a um processo de ameaça das eleições. Especialmente grave porque essa ameaça vem de setores que detêm o poder do governo federal, né? Nessa segunda-feira, o próprio presidente da República chamou uma reunião com embaixadores estrangeiros
para dizer que o processo eleitoral que elegeu ele, inclusive, né, e todo o Congresso que está aí, governadores e governadoras, deputados estaduais, foi passível de questionamento e que o próximo processo eleitoral pode não ser limpo, liso, etc. Isso é um absurdo e isso levanta uma insegurança jurídica sobre os processos, né, e seus resultados, mas levanta também uma insegurança política, né, quando há ameaça de quem detém o poder sobre processos de renovação de mandatos, sobre processos de diferenças eleitorais. Isso pode levar também a episódios que a gente já viu acontecerem essa semana, que é o assassinato de pessoas que têm opiniões diferentes, que eventualmente estão na oposição, perseguição a outras pessoas, ameaças a candidatos e candidatas na rua, ameaças digitais. Então, a situação das eleições no Brasil são sérias o suficiente para exigir uma atenção nacional, nossa, mas uma atenção internacional. E esse é o objeto desta missão a semana que vem no Congresso americano e com organizações da sociedade civil americanas e com integrantes do governo norte-americano. Eles passaram por um processo semelhante quando da eleição do atual presidente Biden e da derrota do antigo presidente Trump, em que o próprio ex-presidente conclamou, né, a violência política contra as instituições americanas, que levou à morte de muitas pessoas, além do que uma ameaça real de ruptura democrática. Pois é, Denise, exatamente isso. Essas narrativas, não só aqui no Brasil, mas também como exemplo, como veio dos Estados Unidos, né, que causou e gerou a invasão do Capitólio após a derrota de Donald Trump, ela meio que parece que é uma narrativa meio que anda em conjunto, né? E aí, nesta série de agenda de vocês, uma série de atividades, inclusive com representantes do comitê que investiga Donald Trump. Como é que está essa agenda, a agenda com a sociedade civil e também com os congressistas americanos? Isso já está definido por vocês? Isso está bem construído, né? A gente vem conversando com as organizações da sociedade civil norte-americanas desde o episódio do Capitólio. Tivemos uma conversa 1 ano e meio atrás com Anthony Romero, que é o diretor executivo da Associação de Liberdades Civis Americanas, que é a organização mais antiga dos Estados Unidos, tem 100 anos, né? E exatamente sobre o que foi aquele processo de ataque às liberdades e a agenda da semana que vem, ela vem exatamente confirmando essa necessidade de encontro com as autoridades norte-americanas que estão investigando o que aconteceu no Capitólio, e entre ontem e hoje foram publicadas várias informações novas que demonstram que o ex-presidente Trump realmente ele incentivou o ataque ao Capitólio. Ele não chamou as forças de segurança. Tem um novo documento mostrando que ele ficou mais de 2 horas acompanhando o processo de invasão do Capitólio sem ter nenhuma atitude em relação a isso, né? E eu acho que isso traz para a gente esse nível de responsabilidade. O que vai acontecer no Brasil, né? O que pode acontecer no Brasil que interfira no que é a vontade soberana? Olha, a humanidade levou milhares de anos para chegar a esta fórmula, que é uma pessoa, um voto, né? Isso foi duramente conquistado. Nós, mulheres, por exemplo, conquistamos isso há 50 anos atrás. Metade da população mundial, ela passa a ser considerada como uma voz importante para a democracia há pouco tempo. Alguns países do mundo ainda não. Então, essa chance que a gente tem de opinar sobre os destinos da nossa nação, de votar, ela é muito importante, ela é muito cara, né? E a gente não pode estar vulnerável a esse padrão de ameaças que a gente está vivendo no Brasil hoje. Então, a observação internacional é muito importante. Inclusive, Denise, após aquela reunião vexatosa, vergonhosa de Bolsonaro com embaixadores para tentar desacreditar sem nenhuma prova o sistema das urnas eletrônicas no Brasil, o sistema processo eleitoral, já tem inclusive um posicionamento do governo americano sobre essa reunião, né?
tem um posicionamento de várias autoridades, mas tem um posicionamento do governo americano, tem um posicionamento da Embaixada Britânica no Brasil, um posicionamento da Embaixada Francesa no Brasil, dizendo que eles reconhecem a legitimidade do processo eleitoral brasileiro e que não é uma aventura, que inclusive é uma das referências no mundo, e ele realmente é, sabe? Artigo 19... ela tem uma área inteira dedicada a direitos digitais. A gente vem analisando a tecnologia usada pelo Tribunal Superior Eleitoral já há 2 anos. Inclusive, a gente participa da Comissão de Transparência Eleitoral por essas razões, né? Chamamos técnicos em tecnologias eleitorais do mundo todo para participar desse debate, fizemos testes, acompanhamos todas as investigações, as perguntas, os testes que foram feitos de hackers em relação ao sistema eleitoral. E ele é realmente um sistema seguro, né? A gente tem que pensar também que o processo da tecnologia eleitoral ela não se resume à urna. Tem um largo processo, identificação de quem são os eleitores, o título do eleitor, os prazos para renovação, as provas de vida e presença. Então, quando a gente chega naquele dia que vai lá e aperta o botão do voto, tem um conjunto de salvaguardas que já foram construídas para garantir que o seu nome está naquela lista, que o número do seu título está adequado, que aquela pessoa que está indo votar é você mesmo, e o seu voto ele é computado urna a urna e depois produzidos os mapas, e os mapas enviados para o Tribunal Superior Eleitoral. Tem muitos mecanismos de checagem, não tem nenhum motivo para a gente duvidar da lisura do processo eleitoral brasileiro. Tá certo, então a gente vai acompanhar essa ida dessas 18 entidades brasileiras aos Estados Unidos para essas reuniões e conversamos com Denise Dora, diretora executiva da Artigo 19, uma das entidades que vai fazer parte dessa comitiva. Denise, a gente agradece demais a sua participação. Eu quero agradecer também e dizer que as eleições brasileiras interessam muito a nós, né, brasileiras e brasileiros, mas interessam muito ao mundo. O Brasil é um país muito importante na discussão da agenda de mudanças climáticas, na discussão de armamento e desarmamento, de guerra e paz, nas discussões que envolvem a defesa das democracias mesmo. Nós somos 200 milhões de habitantes. Quando o nosso país fica menos democrático, o mundo fica menos democrático. Então, a gente tem que cumprir o nosso papel aqui, fazer essa defesa de forma muito, muito forte, muito presente. Obrigada, Denise. Pela oportunidade. Obrigada, Denise.